sei se você está acompanhando a repercussão nacional do caso Luva de Pedreiro, que é o Irã, versus Alan Jesus. Pois é, o Luva de Pedreiro, ele é um personagem lá da rede social vizinha que começou a fazer bastante sucesso aqui e começou a ganhar muitos seguidores. Só que aí foi lá um caça-talentos, né? Um headhunter, e o encontrou no meio da multidão e falou: vamos investir nesse profissional. E aí eu queria ressaltar para você a primeira coisa, o primeiro aspecto que nós devemos observar desse caso, que é a celebração de um contrato na presença de uma advogada, no caso, ou advogado. Aqui eu queria trazer para você o aspecto da responsabilidade também entre aquilo que você, como empresário individual, microempresário, ou como até um prestador de serviços de forma verbal, a responsabilidade que você carrega na entrega, na devolução dessa prestação de serviço. Pois é, muita gente não consegue entender quando nós explicamos isso. Eu sou uma advogada que também analiso cláusulas contratuais. Eu destaco ali cláusulas abusivas, nós discutimos, nós fazemos a mediação em contrato aqui no escritório. E eu queria demonstrar para você a importância desse detalhe para que não aconteça com você, nem como empresário, o Alan, e nem como o prestador de serviços lá e o midiático, Luva de Pedreiro, o Irã. Vamos combinar aqui que eu vou te explicar algumas situações. O primeiro passo que eu queria destacar com vocês é que o Irã, ele, na celebração do contrato, deveria ter uma advogada ou um advogado ali para explicar as cláusulas contratuais para ele. Esse foi o primeiro erro que o sócio lá, o Alan Jesus, que é um empresário, ele cometeu. Ele não poderia ter celebrado esse contrato sem a presença também de duas testemunhas. Esse foi o segundo erro. Ele considerou que os pais do Irã seriam legítimos como testemunhas nesse caso, mas eram pessoas que, apesar de toda a sua idoneidade, eles não poderiam resguardar o Irã de possíveis erros na execução, na elaboração desse contrato. Então, esse é um outro fator que também é agravante nessa situação. Outra questão que muita gente não entende é por que o Alan proibiu, entre muitas aspas, ou orientou que o Luva de Pedreiro deixasse de fazer vídeos orgânicos e tivesse mais atenção na questão de fazer vídeos mais produzidos, mas com uma orientação ou uma forma de fiscalização do trabalho dele. Eu não quero falar como se fosse uma obrigação do Irã, mas como uma forma de resguardar a imagem. Por quê? O produto Luva de Pedreiro atingiu muitas crianças. Essa é a verdade. Muitas crianças se interessaram pelo perfil do Luva de Pedreiro. E se o Alan Jesus deixasse que o Irã conduzisse as tratativas dele de maneira orgânica, poderia sair alguma palavra que não era orientada a crianças, poderia ter frases com conteúdo impróprio para certa idade, poderia ser alguma situação de um colega, nem o próprio Irã, mas um colega gravar um vídeo em uma situação um pouco delicada. E isso, para o produto Luva de Pedreiro, traria repercussões, traria consequências. Quantas vezes nós não vimos o menino Ney se deslumbrando pela sua fama e acabando por trazer repercussão na sua vida profissional? Hoje mesmo nós podemos ver. E por quê? Porque a vida privada do menino Ney acabou por demonstrar que ele se torna uma pessoa que meio sem rédeas, meio sem limites. Talvez se ele tivesse ouvido um empresário, uma pessoa que não só usasse a carreira dele como potência, mas também o conduzisse em tratativas que fossem de maior segurança para a imagem dele, do produto dele, ele não estaria passando por isso. Então, nós precisamos entender a importância da celebração desse contrato, porque as cláusulas foram feitas. Não estou dizendo aqui que o Alan Jesus acertou em tudo, porque somos pessoas. Mas, com certeza, o contrato dele não era um contrato de internet que nós encontramos ali no Google. Com certeza, o contrato dele foi elaborado com advogados, com pessoas capacitadas para poder dizer ali o que era conveniente e o que não era de caber naquelas cláusulas. Outro fato também é que as pessoas estão se assustando com o valor da multa, caso houvesse a rescisão contratual. Mas a questão toda nessa situação é que nós estamos falando do Luva de Pedreiro. Só nesses contratos que em 3 meses o Alan celebrou com ele tem um patrimônio de quase 2 milhões de reais para receber. Falar em meio milhão de reais, 5 milhões de reais, é uma coisa absurda para nós, né? É uma coisa assim, fora de série. Mas para o Luva, que em 3 meses já está levando de patrimônio
quase 2 milhões de reais, 500 e poucos milhões de dólares, a gente não está falando de uma pessoa que recebe um salário mínimo. Então, isso é uma outra questão que salta aos olhos de muita gente, mas que, na verdade, é apenas questão contratual. É apenas uma questão de vou ali em Dubai, faço um vídeo e volto e ganho meio milhão de reais. Então, 5 milhões de reais, mesmo que seja unilateral, quem é que gostaria de rescindir com luva de pedreiro? Quem é que gostaria de rescindir o contrato com alguém que está oferindo lucros homéricos, lucros gigantescos? Outro fato importante de nós ressaltarmos é que o conteúdo do Luva de Pedreiro mudou depois que ele foi para ser agenciado. E muitas vezes o que acontece? Parece que é uma prisão, parece que ele realmente não iria oferir nenhum lucro. Mas nesses contratos, gente, a gente sabe que demora a ver. Hoje, se você entrar no YouTube, se você não tiver 1.000 seguidores, se você não tiver 6 meses ali de conteúdo, tantas horas de exibição, você não recebe a monetização. Você não é monetizado. Ou seja, demoraria pelo menos 6 meses para que o Alan Jesus coordenasse o contrato do Luva de Pedreiro e tivesse essa lucratividade de retorno. Então ele adiantou, ele deu em confiança dinheiro esperando esse retorno da produção dele. E ele é um empresário, por que para ele seria viável que ele tivesse uma repercussão nacional negativa, sendo que o objetivo dele também é a projeção de pequenos empresários, de pequenas pessoas que surgem nas redes sociais e que hoje ele poderia ter mais, se ele perdesse a luva de pedreiro daqui a um ano e entrassem mais 5 luvas de pedreiro que ficassem 3 meses com ele, ele já teria rentabilidade suficiente para viver uma vida inteira, aposentar já. Então, assim, não seria interessante do aspecto empresarial se ele simplesmente abrisse mão, né, dessa imagem dele, porque agora o nome dele vai ficar associado à luva de pedreiro, tanto negativa quanto positivamente. E aí eu quero trazer o aspecto agora da importância de você saber celebrar contrato.